Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula aí do nosso curso de Lógica de Programação. A Lógica de Programação, vamos desenvolver esse curso nesse site aqui que é o Portugal Web Studio, que é uma linguagem de programação em português, fica muito mais fácil para a gente aprender a lógica de programação, que para mim é um dos pontos mais importantes para você que quer ser um grande programador. Então vamos iniciar esse curso aqui. Esse curso vai ter a duração de 10 aulas. Então assiste cada aula, pratica, volta o vídeo, tira dúvida aqui embaixo nos comentários, porque realmente você vai aprender bastante aí durante essas 10 aulas, lógica de programação, utilizando Portugal, tá bom? Então eu quero apresentar o site para vocês. Esse é o site portugal.dev. Você pode colocar no seu navegador ou no Google que você vai achar esse sitezinho. Mas, para te ajudar, eu coloquei também aqui no link da descrição do vídeo e você pode clicar e já acessar o Portugal. Então, você não precisa instalar nada no seu computador para fazer este curso. Além disso, tem como você praticar no celular. Então, você não tem desculpa aí de estar sem computador e não conseguir estudar a lógica de programação. Pelo celular também esse site ele vai rodar, tá bom? Então, vamos começar o nosso curso exatamente clicando aqui. Depois eu vou passar um review aqui no site inteiro. Cada aula a gente pode passar um pouco, mas vamos focar nesse primeiro ícone aqui, que é o novo arquivo. E se notar aqui, tem algumas abinhas que você pode abrir várias abas, e essas abas aí você começar a praticar o seu código, a sua lógica de programação utilizando o Portugal, tá bom? Então, clica aqui, ó, em novo arquivo. Ele vai abrir uma aba aqui em cima. E aqui eu quero começar a explicar para vocês como é que funciona o nosso amigo Portugal Web Studio. Ele começa aqui com um programa que ele abre nessa chave aqui e fecha nessa. E a função início que abre aqui e fecha aqui. O seu código precisa ficar exatamente dentro da função início. E se a função início ela abre aqui e ela fecha aqui, automaticamente precisamos colocar o nosso código aqui. Então, quando você apertar aqui em executar, ele vai executar o seu código que está dentro da função início. Mas vamos ter aula de funções também, vamos criar funções novas aqui no nosso curso e vai ser muito legal, tá bom? Então, vamos iniciar aqui digitando a linguagem que o Portugal entende. A linguagem de programação, ela é uma linguagem que você vai codificar, colocar algumas palavras que a linguagem de programação permite, que o seu computador também vai ler e vai transformar isso em um programa. Então, basicamente, tem uma sintaxe específica para cada tipo de linguagem. Então, vamos utilizar a linguagem Portugal, que ela é bem didática. A linguagem ela não é comercialmente, aí a pessoa não desenvolve Portugal para desenvolver grandes sistemas, mas para aprender ela é uma linguagem ótima, porque você utiliza a sua linguagem nativa, que é o português. Ok? Então vamos lá. Primeiro passo, vamos criar duas variáveis. Matheus, o que é variável? Variável basicamente é uma caixinha que você vai criar na sua memória para receber informações, dados, caracteres, também um booleano, que é o positivo ou negativo, que eu vou passar cada informações para vocês. Na próxima aula a gente vai ter aula de variáveis, vou explicar para vocês o que é uma variável específica e a tipagem de cada variável. Então fica tranquilo, aqui essa primeira aula é para você conhecer o Portugal Web Studio, também já desenvolver alguns programas, mas eu quero já te adiantar esse tema aqui de variável. Basicamente, gente, você vai criar um sistema, esse sistema precisa receber informações, ok? E essas informações precisam ser salvas em algum local. Por exemplo, imagine que você vai fazer um formulário de cadastro. Você vai perguntar o nome, telefone, e-mail da pessoa. O seu programa precisa perguntar para a pessoa e salvar essa informação em algum local. E as variáveis, basicamente, é um local aberto lá que você consegue colocar essa informação e utilizar depois para o fim do seu projeto, ou salvar no banco de dados, ou fazer algum cálculo. Então, basicamente, a variável é algo que ela vai guardar a informação do seu usuário ou de algum processo, ok? Então, basicamente, a variável é uma caixinha. Eu gosto de falar para meus alunos que é uma caixinha que você salva as coisas dela e você pode utilizar depois para realizar
qualquer tipo de operação de acordo com a regra de negócio do projeto que você está desenvolvendo. Então, hoje vamos criar um sistema muito simples. Vamos perguntar o nome e a idade da pessoa. Vamos salvar o nome da pessoa na variável nome, na caixinha lá que vai salvar. E a idade dentro da variável idade. Depois utilizar essa variável para finalizar com a mensagem. E aí você vai entender na prática para que serve a nossa amiga variável. Então, vamos criar o nosso código utilizando a sintaxe da linguagem Portugal, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro passo, a gente precisa tipar a variável, que é a caixinha, que é a variável que vai receber a informação, ela precisa ser tipada. Algumas linguagens precisam tipar, outras não, mas essa específica precisa tipar. Como assim, Matheus, você quer tipar? Eu vou criar uma variável, uma caixinha que vai receber nome, então eu preciso falar, ó, essa variável só recebe nome, só recebe caracteres. Essa variável aqui recebe números e eu preciso tipar cada caixinha que vai receber as informações dentro dela, tá bom? Então, pessoal, como é que eu faço para criar uma variável tipo nome, que vai receber nomes, caracteres, nomes completos? Eu coloco aqui essa sintaxe aqui, a chamada cadeia, que é uma cadeia de caracteres. Então, ó, cadeia, nome. Então, eu acabei de criar uma variável chamada nome, ok? Vou dar um Enter. Agora, vou criar outra variável que vai receber idade. E aí, é uma variável tipo inteiro, porque idade é um número inteiro. Então, basicamente, vamos colocar aqui, ó, inteiro. Então, colocar o nome da variável idade. Criei duas variáveis, criei duas caixinhas na minha memória que vai receber informação com nome e a informação com idade. Agora, dei um Enter aqui para a organização do meu código. É muito bom a gente já trabalhar e praticar a organização do código. Agora, a segunda informação aqui, na sexta linha, eu vou perguntar ao meu usuário, que a gente vai criar um programa que ele vai interagir com o usuário. Ele vai perguntar para o meu usuário qual é a sua idade e qual é o seu nome. Na verdade, inicialmente, qual é o seu nome e depois qual é a sua idade. Eu vou ler essa informação, salvar nessas caixinhas que é as variáveis e depois mostrar numa última mensagenzinha aí. A gente já acaba a nossa aula número 1 para vocês praticarem aí, tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, escreva, tá? Porque eu quero que ele escreva na tela para o meu usuário ver, que daqui a pouco vocês vão ver esse sistema rodando. Em aspas duplas, tá? Não é aspas simples, simples é aspas duplas. Então, você vai colocar aqui o shift e as aspas duplas. E aí, vou colocar aqui, ó, qual é o seu nome? Vou colocar aqui uma interrogação e vou dar um espaço para ficar bem separado a digitação do meu cliente, do nosso usuário, na verdade, e com a interrogação. Vocês vão entender depois por que esse espaço aí mais à frente. Ok, o meu usuário vai ver essa frase e vai digitar o nome dele. Então, quando ele digitar, eu quero ler o nome do meu usuário e jogar na caixinha, na variável chamada nome. Então, ó, vou leia e jogar aonde, gente? Na variável nome. Vê que legal. Agora, eu já peguei o nome dele e salvei dentro da variável nome. Então, dentro da variável nome, agora tem um nome. A caixinha está preenchida com o nome do meu usuário, tá certo? A pessoa que está usando o sistema. Agora, eu vou vir aqui, ó, escreva, e vou fazer outra pergunta para o nosso usuário. Vou perguntar aqui, ó, qual é a sua idade? Mais uma vez, interrogação, espaço. E agora eu vou ler a idade do meu usuário. Ele digitou e eu vou ler e jogar dentro da caixinha, da variável. Agora eu vou dar um Enter para ficar uma organização melhor. E aí vou fazer o output, porque eu criei a variável, peguei as informações, interagi com o meu cliente, peguei informações e agora vou mostrar você, o seu nome e a sua idade é tal. Vou mostrar para ele a finalização aí, o final, na verdade, corrigindo, o final do meu programa rodando, e aí vocês vão ver que vai ter entrada de dados, processamento e saída de dados. Então, vamos lá, vou dizer, escreva, ok, aspas duplas, vou colocar aqui, ó, seu nome, e aqui o que eu vou fazer? Eu vou interagir frases com variável. Basicamente é isso, vamos concatenar. Eu vou explicar agora para vocês o que é isso. Seu nome aí eu vou dar um espaço para não ficar colado o nome da pessoa com o
Vou vir aqui, sair das aspas duplas, vou colocar uma vírgula que agora eu vou concatenar, vou juntar uma frase com uma variável. Na variável nome, porque dentro da variável nome, dentro da caixinha nome, tem o quê? O nome do meu usuário, que ele vai informar quando o programa rodar. Vou dar uma vírgula, beleza? E agora vou colocar aspas duplas e vou dar um espacinho para o nome também não colar na direita, tá? E nem na esquerda. Então, vou dar um espaço aqui e sua idade é espaçozinho, vírgula agora, para informar a variável idade, porque ela dentro da caixinha idade está a idade do meu usuário. E aí, finalizei o nosso primeiro programa. Vamos ver se ele está rodando. Vou vir aqui, ó, rodar, tá? E aí, basicamente, gente, com ele rodando, o que que acontece? Quando ele rodar, vocês vão ver agora que ele vai interagir aqui embaixo com o usuário. Então, vou subir um pouquinho aqui, tá? Para vocês verem agora o programa rodando. E aí, vou rodar ele. Pronto, ó. Perguntou qual é o seu nome. Eu vou colocar aqui Matheus Elohim. Vou dar um Enter para enviar. O meu programa agora leu o nome e jogou dentro da variável nome. Agora ele perguntou, e aí, qual é a tua idade? Eu vou botar aqui 31. E aí eu informei, ele leu, salvou da variável idade e criou uma frasezinha. Seu nome é Matheus Elohim e sua idade é 31. Tá bom, gente? Muito feliz aí de você chegar até aqui na primeira aula. Agora, se você gostou, dá um like aí e pratica bastante. Nossas aulas vai ser bem legal. A segunda aula vamos utilizar aqui um pouco, explicar um pouco o que é variável, tipagem e iniciar com a lógica assim. Então, não deixa de assistir a segunda aula, pratica essa primeira, sai craque aí dessa primeira aula e já pula para a segunda e começa a praticar agora. Tá bom, gente? Abração e qualquer dúvida, pode falar aqui embaixo que eu vou responder vocês.